Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha, abençoado, abençoada do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Atos dos Apóstolos, nós estamos dando continuidade, porém agora avançando um pouco mais, vamos falar no capítulo 25, versículo 22, e também o capítulo 26, versículo 24, 27 e 28, ok? Café com Deus, você sabe que é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Maravilha de café, benção, benção pura. Vamos lá. Muito obrigado você que se inscreveu no canal, você que não se inscreveu, gente, me ajuda aí. É muito fácil, vai nas letrinhas em azuis, clica lá, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, é automático. Muito obrigado você que compartilha, dá um joinha, um likezinho, um gostei para nós e também faz comentários, faz pedido de oração, estamos orando por você, ok? Diz assim a palavra do Senhor lá em Atos 25, versículo de número 22. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir este homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. Acerca de Paulo, claro, né, que estava preso. Versículo 20, capítulo 26, versículo 24, depois 27 e 28, diz assim: 24. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Versículo 27 e 28. Olha o que diz aqui: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Quer dizer, por pouco você me convence, mais um pouco você me convence a ser cristão. Eita glória! Gente, Paulo está aqui enfrentando, né, prisões, mas Deus havia dito para ele que ele pregaria a principais, a governadores, a reis, né? Então, ele está sendo usado por Deus aqui para levar a palavra do Senhor a esses grandes, a esses poderosos de Roma. Então, nós vemos aqui que ele está levando, primeiro levou a Félix. Agora Félix sai, né, mas deixa Paulo preso, você lembra disso, 2 anos, querendo agradar os judeus. Chega Fespo. Aí chegando Fespo, que é Pórcio Festo, que chegou, logo foi para Jerusalém. E lá, o que aconteceu? Os sacerdotes, os principais da religião farisaica vieram a ele pedir por Paulo. Olha só, o homem está preso 2 anos, não esquecem dele. A sede de vingança, o ódio no coração, né? Por isso que eu falo, a religião é complicado. Olha o ódio no coração, pedindo para a vida dele, que matasse Paulo. Olha só. E então, esse governador Festo, ele diz: não, eu não vou trazer Paulo para cá. Chegando lá em Cesareia, se vocês desejarem, vocês compareçam lá com a acusação e eu julgo a causa lá. Não vou trazer Paulo para cá, não. Porque a intenção do pedido é porque quando Paulo viesse no caminho, eles iam armar uma emboscada contra, né, a guarda que estava trazendo Paulo para tirar a vida de Paulo, para matar Paulo. Então, Paulo estava correndo risco de morte. Vai vendo aí, o que a religião não faz, hein? Eita, meu pai. Porque a religião distancia as pessoas de Deus. Dizem que a religião é religai. A palavra é muito bonita, mas quem religa a Deus é Jesus. Ele é o único autor e consumador da nossa fé, é o único salvador
A Bíblia diz que só há um que importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não tem outro Salvador. Não tem ligação diante de Deus com nenhum santo. Nenhum pode interceder por você. Às vezes você tem um santo de protetor, achando que ele está te protegendo, ele não pode fazer nada por você. Primeiro que aonde ele está, se é que ele é santo, ele está no lugar com Deus. Ele não sabe o que se passa aqui, certo? Está no paraíso com o Senhor. Não sabe o que se passa aqui, não pode fazer nada por você. Só um pode fazer, que é vivo e tem acesso a todos os lugares. E é Deus, chama-se Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aprende isso. Então, olha só, estão tentando a religião, os religiosos tentando tirar a vida de Paulo. Paulo está correndo risco de morte. Não está sabendo de nada, eles estão lá, intervindo, tentando, com Festo, novo governador, vamos tentar, né, como quem diz, faz o nosso gosto aí. Eu faço, vai lá. E ele demorou lá uns 10 a 12 dias, quando ele subiu, eles logo chegaram lá, para acusar Paulo com graves acusações, graves acusações. Aí Festo faz entrar Paulo, e Paulo rebate contra todas as acusações e dizendo que eles não tinham prova, como não tinham mesmo, né? Porque era inveja, era ódio de Paulo. Por quê? Porque alguns se convertiam ao cristianismo e eles estavam perdendo. Então, em nome da religião, queriam matar Paulo para se ver livre daquele que eles achavam que era o líder da seita dos nazarenos, ou da seita do caminho, que é assim que eles pensavam. Olha só como é que são as coisas. A cegueira espiritual que leva o ser humano. Eu falei com vocês que a igreja passou por um período de trevas que matou os outros em nome da fé. Hoje a igreja se arrepende disso. Precisou haver uma reforma por isso. Então Martinho Lutero não estava errado quando ele apresenta as teses, né, que ele rebate a igreja, certo? E pregou na porta, porque tinha lá na sua paróquia, o povo chegava um dia antes, então no dia 31 de outubro ele pregou isso lá, porque ele sabia que no dia 2 era dia de finados, dia de cultuar os mortos. E toda a cidade, todas as regiões iam para aquela cidade lá onde ele estava, naquela paróquia. Então ele prende aquilo para que no dia 1º eles vissem aquilo lá. Dia 1º de novembro de Todos os Santos, chamado assim, né? No dia 2, dia 1º até meu aniversário, dia do meu nascimento. E dia 2, que é o dia de finados, aconteceria aquela missa para os mortos. Então ele prega aquelas teses nas suas paróquias. Ele foi perseguido, inclusive para ser morto, correu o risco de morte também, porque foi dado ordem pelo Papa. Havia um santo tribunal, que eles chamavam assim, que julgava as pessoas, condenava e colocava as pessoas na fogueira, as pessoas vivas na fogueira, com capas de bruxa. Eu falei isso. E Martinho Lutero teve que fugir para se refugiar na Inglaterra. E o rei da Inglaterra não permitiu que Roma, Itália, se metesse, entrasse lá. Inclusive agora a Inglaterra estava se tornando líder mundial, que hoje é os Estados Unidos, antes era a Inglaterra, com as suas esquadras poderosas de guerra, né? Seus navios de guerra, que houve um investimento muito grande nisso. Então, para e pensa. Em nome da fé se mata, em nome da fé se tortura, prende os outros, é terrível. Em nome de uma ideologia, em nome da fé, não, em nome da religião, em nome de uma ideologia para defender as suas ideologias, as suas filosofias, que são vãs filosofias, na verdade, né? Mas eu louvo a Deus porque Deus está com Paulo aqui, levando a pregar esses grandes homens. E agora para Festo, ele faz a sua defesa perante Festo, e Festo ficou abalado também, e vendo que não havia culpa para ser condenado à morte, nem tampouco para ser preso. Olha só. Aí, querendo agradar os judeus, o que ele fala? Fala o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos
Paulo, para acabar com isso, eu vou julgar você em Jerusalém, transfiro você para Jerusalém, julgo você lá, perante os sacerdotes, os escribas, os fariseus, né? Os saduceus, eu te julgo lá. Paulo sabia que aquilo era uma armação, falou, não, não quero. Eu apelo para Roma, eu apelo para César Augusto, eu apelo para o imperador. É meu direito como cidadão romano da Cilícia é apelar. E acabou, ele buscou conselho, né? O governador buscou conselho e viu que a apelação era legal, porque ele era um cidadão romano, né? Como se fosse a Suprema Corte, né? Ele está apelando para lá. Mas aí a gente aprende aqui, olha só, que chega ali o rei Agripa para visitar Fespo, que eram amigos, né? E Fespo conta o caso para ele, tem um cara preso aqui, porque os judeus se levantam contra ele, uma fúria, todo mundo tem uma sede de vingança nesse homem. Ele não, eu já ouvi, ele não tem nada que acuse da nossa lei a ele, e nem deles, ele não fez nada demais. Entenda bem, ele não era nem para estar preso, mas eu mantenho ele aqui, né? E quis julgar ele lá em Jerusalém, mas ele apelou para César e falou, você permite ouvi-lo? É aonde que ele fala, aqui no versículo de número 24. Fespo disse, rei Agripa, não, versículo 22, aliás. Então Agripa disse a Fespo, bem quisera eu também ouvir este homem. Ele disse, amanhã ouvirás. Deus usando Paulo para pregar para mais um poderoso. Agora o rei Agripa. E Paulo entra com a sua defesa, né? Mostrando que ele não fez nada demais, que ele perseguia, ele era fariseu também, ele era da nata da religião, só que ele perseguindo, prendendo e assinando pela morte de vários que foram condenados, inclusive Estevão, né? Ele diz, persegui lá em Jerusalém, fora de Jerusalém, em terras dos gentios. Foi numa dessa que, indo a caminho, aparece uma luz mais forte que o sol, em pleno meio-dia. E todos nós, os que estavam comigo, caíram por terra, porque eu estava com soldados para ir lá causar o terror em Damasco, caíram por terra. E eu ouvi a voz que disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu disse, quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Quer dizer, ele está perseguindo a igreja do Senhor, está perseguindo o próprio Deus. Por isso que eu falo, não se mete com crente, não. Porque você não está se metendo com a pessoa, você está se metendo com o Senhor dela. E o Senhor dela é poderoso, é Deus, é todo-poderoso. Eita, esse é o problema, né? Então, aí vem agora ouvir Paulo. Paulo dá esse discurso contando o seu testemunho de vida, a sua experiência que ele teve com Jesus, que ele não podia negar sua fé. Ele ficou cego, depois lá Ananias orou por ele, ele voltou a enxergar. E daí em diante, o Senhor Jesus continuou cuidando da vida dele, conduzindo a vida dele. É esse Jesus que foi crucificado, que está vivo, ele fala sobre isso, sobre a ressurreição de Jesus. Então, olha só, o rei Agripa chega a dizer assim, por pouco, Paulo, como quem diz, porque daqui a pouco você me persuade a ser cristão. Aí Paulo diz, por pouco ou por muito, quisera que você fosse convencido, como eu, que fui, tive um encontro com Deus, exceto as minhas cadeias, que o triste é eu estar preso. Mas fora isso, quisera que você também fosse alcançado como eu. Então, saem ali depois, porque ouviram Paulo, e eles começam a conversar, o rei e o governador. Ele disse, rapaz, se ele não tivesse apelado para César, bem que poderia soltar ele. Esse homem não tem nada que condene ele à morte. Por que estão querendo tirar a vida dele? Eu não vejo nada de errado que ele tenha feito, né? Porque Paulo, ao contar para Agripa, ele diz aqui no versículo de número 27, bem sei, capítulo 26, versículo 27, olha só, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês, porque ele conhecia o assunto do judaísmo.
A mulher dele era judia, né? Nós falamos aqui. Então, não, a mulher do primeiro, aliás, de Agripa, que era judia, né? Mas ele entendia assuntos profundos sobre o judaísmo. Então, olha só, ele está vendo que o camarada teve uma experiência com Deus, ele sabia que havia uma promessa de vir o Messias, que seria morto, que seria, né, crucificado, mas que ia ressurgir dos mortos. Aí é que está, essas coisas abalam esses homens. Deus está falando no coração deles. Isso abala o meu coração, abala o seu, é impossível você não ser abalado. Igual esse homem, esses homens aqui. Só que o orgulho, a vaidade, né? A soberba do ser humano não se deixa render, não se entrega a um Deus que nos ama de tal maneira que deu seu filho por nós. Infelizmente, aqui não se convertem. Por pouco, ele diz ali, por pouco não me persuade. Né? Quase que eu viro cristão. Ninguém diz, para, porque senão, né? O outro teve que gritar com ele. Muitas letras de deixar louco. Falando, não, eu estou consciente do que eu estou falando. Estou na minha sã consciência. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Foi uma experiência que eu tive inegável. Eu não posso negar essa experiência. É isso aí, cada um tem a sua experiência com Deus. Você tem a sua, né? Como eu tive a minha e tenho tido. Que Deus toque no seu coração a trazer um despertamento, uma conversão verdadeira, como a de Paulo, que não teme nada, tem coragem, dá testemunho a pequenos, a multidão, a religiosos, a autoridades constituídas, grandes, pequenos, não importava, sendo prefeitos, governadores, reis e até para César que ele apelou agora, com a oportunidade de pregar para o imperador maior, o líder maior do mundo antigo. Olha só, recebe aí, eu quero orar por você. Isso é convicção de quem teve um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus, que está vivo. Passou sim pela dor, pelas chicotadas, pela coroa de espinho, por carregar madeiro pesado que tinha ali os meus pecados, os seus pecados, ainda crucificaram as mãos e os pés do nosso Senhor, mas tudo suportou para nos perdoar, para nos reconciliar com o Pai. Recebe aí em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, coloco nas tuas mãos todos os caminhoneiros do Brasil. Ó Deus, abençoa, Senhor, de uma maneira tremenda e maravilhosa. O meu amigo também, Jubran, que é caminhoneiro, sua esposa, Alessandra. Deus, toma nas tuas mãos também a Rosângela Maria Alves. E, ó Deus, que pede oração pelo seu filho que está em viagem. Ó Deus, o José Gabriel Alves Tinoco está em viagem lá para Mato Grosso. Ó Deus, para trabalhar em Furnas, sendo transferido para lá. Abençoa ele, guarda ele, ele serve ao Senhor, é teu servo. Prospera o teu filho. Em nome de Jesus. Oro também pelo Marcos Roberto de Carvalho Faria e família. A Lena Mendes e família que pede pela sua vida espiritual também. Deus, o Jorge Luiz Rodrigues e família que pede também pela Kelly, esposa do William lá da Light. Faz um milagre na vida dela, meu Pai. Laroca Mendes também, família do Grupo Mensagem. Ó Deus, lá de Chavante, São Paulo. Também o Paulo César e família dos grupos aí sempre curtindo os nossos vídeos, o Gui Souza e família também do Carmo, Deus amado, estado do Rio de Janeiro, o Luciano Suelen Corguinha e família lá do Carmo também, estado do Rio de Janeiro, João Rosa Vieira Filho, pela vida dele, pela saúde, meu pai também, a Andressa, pai amado, também eu peço por um milagre, a neta do NEM, em nome de Jesus. Também oro pelo Wagner Lopes Ferreira, o Dudu. Traz libertação ao teu filho, Deus amado. Um futuro abençoador, glorioso para ele. Também oro pela tia Marilda, pai amado, lá de Três Rios. Dá saúde a ela, mãe do Nilcélio. Coloco nas tuas mãos poderosas em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo aí, me ajuda. Vamos compartilhar.